Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, dia 2 de setembro, se você está vendo agora aqui de manhã cedinho, estamos aí na nossa reta final do nosso mês de agosto do Lumen Ser Feliz. Contamos com a sua comunhão, contamos com sua participação, contamos com o seu algo a mais, contamos com o seu esforço, com a sua intercessão pelos nossos 100%. Amém? Então hoje, meus irmãos, com muita alegria, a gente se reúne mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o evangelho que está lá em Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui a gente vê um evangelho muito curioso, né? Assim, porque Jesus ele já estava na sua vida pública, Jesus já estava ali se tornando conhecido, né, na região. Ele começou o seu ministério e tinha ali como sua base a cidade de Cafarnaum. Então, vários sinais já eram realizados lá. E aí Jesus ele vem até Nazaré com os seus discípulos e, como era costume, ele vai para o templo, ele vai para a sinagoga. E lá os homens maduros, né, os homens acima de 30 anos, eles que podiam, né, fazer a leitura e fazer um comentário sobre a escritura que tinha sido lida, né? E ali Jesus ele é a providência de Deus que traz este texto para ele, o texto de Isaías. Jesus busca dentro do livro de Isaías esse trecho e anuncia. E faz ali um grande anúncio. Para aquele povo, Jesus ele se revela. Jesus ele não fica com meias palavras, ele fala
o que o profeta anunciava, todos sabiam que o profeta Isaías anunciava o Messias que viria. Jesus lê o profeta, lê aquelas palavras que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu e me consagrou e me enviou para proclamar, anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, proclamar um ano da graça do Senhor. Ele dizia: eu sou o Messias. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Jesus não fica com meias palavras, mas aquele povo, ele que esperava a revelação do Messias, que aguardava, que rezava, que pedia a Deus, no momento em que o Messias se apresenta a ele se fecha, porque não era aquilo que ele esperava, não era da forma como ele queria, não era. Talvez se ele conhecia Jesus desde pequeno: não é este o filho de José? Como é que pode? De onde vem esta sabedoria? De onde vem esta força? De onde vem esta presença que eu sinto? Não é este Jesus, o filho de José? Ele não é de Deus, ele é de José. Ele é pequeno, ele não. Então, às vezes, a gente fica preso nas nossas próprias certezas, nos nossos próprios pensamentos, na nossa própria opinião, e vamos deixando de provar as graças que Deus tem para nós. E Jesus deixa isso muito claro quando ele vai dando os exemplos. Olhe, no tempo do profeta Elias, todo mundo passando fome, tinha muita viúva em Israel, mas a única que foi visitada por Deus, por meio do seu profeta, foi uma viúva pagã. No tempo do profeta Eliseu, tinha muitos leprosos em Israel, muitos leprosos que Deus queria visitar aqui, mas o único que foi curado foi Naamã, o sírio. E as pessoas, elas se iram, mas ora, a responsabilidade, meus irmãos, pela nossa abertura a Deus ou o nosso fechamento a Deus não é de Deus. Deus, ele está derramando as graças sobre nós, sobre a sua vida. Deus, ele quer lhe curar. Deus, ele quer saciar a sua fome, a sua sede. Deus, ele quer responder às necessidades do teu coração. Mas você precisa querer. Você precisa estar aberto, você precisa estar disponível, porque Jesus, ele vem anunciar a boa nova aos pobres, não aos ricos, não àqueles que já têm tudo, que não precisam de nada. Ele vem para os cativos, ele vem para os cegos, ele vem para os oprimidos, ele vem para aqueles que se reconhecem necessitados de Deus. Se nós não nos reconhecemos como necessitados de Deus, então Deus, ele não consegue operar, porque toda a graça de Deus está sendo derramada a todo tempo, mas nós temos a nossa liberdade. O milagre, ele se dá sempre por duas vias. A ação de Deus, ela não abre mão da liberdade do homem, de dizer sim ou dizer não. Ponho diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, diz o Senhor lá no livro do Êxodo. Escolhe, pois, a vida, escolhe. Está nas tuas mãos. Eu estou na tua porta e bato. Se tu abrirdes, eu entrarei e cearemos, eu contigo e tu comigo. Lá no livro do Apocalipse a gente vê isso. Deus está à nossa porta. Deus está à tua porta. Deus tem graças para derramar na tua vida, mas ele precisa da tua liberdade. Ele precisa de corações pobres. Uma vez Deus, ele nos deu comunitariamente, esta visão, uma grande mão fechada, a mão de Deus Pai, e dizia: eu tenho muitas graças para derramar sobre vocês, obra Lumen, mas eu estou esperando corações mais pobres. Quantas graças Deus já derramou por causa desses corações pobres, e quantas graças ele ainda quer derramar, mas está esperando corações mais pobres, corações mais pobres, corações mais disponíveis para aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus preparou
e não aquilo que a gente pensa que é o melhor, não aquilo que a gente conhece, não aquilo que a gente traçou de caminho para a nossa vida. Não, não, não. Aquilo que Deus quer para você, para mim, para nós comunitariamente. Deus tem algo para nós. Eu queria aqui finalizar lendo uma passagem que está lá no comecinho do Evangelho de São João, porque Jesus ele vem para todos, mas nem todos acolhem Jesus. O Verbo, o Cristo, era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, nós somos de Deus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha que graça, meus irmãos. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Queiramos nascer de Deus. É-vos necessário nascer de novo, nascer de Deus, para sermos filhos de Deus. Filhos de um pai, filhos de uma mãe, Nossa Senhora, nascidos de Deus, gerados neste ventre santo, que gerou Cristo e que quer gerar outros Cristos para Deus. Então queiramos, meus irmãos, abraçar este querer de Deus, abraçar este pai e esta mãe que querem nos gerar e nos formar homens novos, mulheres novas, para sermos resposta para essa humanidade que tem sede de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que nos ajude a sermos fiéis e abertos e disponíveis até o fim, começando por hoje, anunciando o ser feliz, anunciando, evangelizando, salvando, gerando salvação para essa humanidade que tanto tem sede e fome de Cristo. Amém? Que Ele nos abençoe e nos ajude a perseverarmos até o fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.